Olá, meus queridos irmãos galácticos. Origem desconhecida, ou a caçadora de OVNIs, está no ar. Sou Vilma Mazzoni, ufóloga contatada. Inscrevam-se lá no meu canal. Origem desconhecida, a caçadora de OVNIs. Bem, o nosso tema de hoje, Acacor, a cidade perdida do Amazonas. Hoje é 31/8/2023. É isso mesmo? Não, minto. Hoje é dia 1º. 1º de setembro. É que eu escrevi ontem à noite. 1º de setembro de 2023. Acacor, a cidade perdida do Amazonas. Você já fez a sua viagem astral? Hein? Bem, às vezes, né? O que acreditamos ser apenas um sonho, não é. Fazemos desdobramentos e é neste momento que nos defrontamos com o desconhecido. Pois é, o universo e todos os seus mistérios muitas vezes nos são mostrados, e é nesse momento que visões de um passado distante, desculpe, e até mesmo do futuro, surge diante dos nossos olhos. Pois é. A Terra é um planeta muito cheio de histórias, de muitas civilizações, muitos mistérios que por aqui passaram. Disso nós temos conhecimento, não é mesmo? E é nesse quebra-cabeça que nos deparamos com lugares considerados inimagináveis. São coisas que acontecem, né? Quando nós fazemos nossas viagens astrais, quando demos aquela saída de corpo, tal, nós muitas vezes vamos para lugares assim incríveis, né? E achamos que foi um simples sonho, uma coisa, uma bobagem. Sonhei, tive um sonho tão esquisito que eu fui num lugar assim, assim. Mas acontece que tudo tem um porquê. O assunto de hoje diz respeito a uma certa viagem no tempo, contada por pessoas que supostamente estiveram neste lugar. Bem, eu digo supostamente porque foram nessas condições, né? Sempre de saída de corpo, as viagens astrais estranhas, que muitas vezes achamos que é estranhas e nem sempre são. Muitas vezes entramos em realidades, não é mesmo? Quando portais se abrem, tudo pode acontecer, até mesmo chegar a uma cidade perdida. É isso aí. O nosso planeta passou por tantas transformações, e nestas transformações, muitas civilizações ficaram soterradas. Pois é, hoje são camadas e mais camadas de terra que os arqueólogos, aí, os especialistas, né, eles retiram, e as descobertas são incríveis, né? Foram camadas e mais camadas de pedras, de rochas, de terra, de mata, que escondem suas histórias. Pois é. Dentre tantas existentes, temos uma que existiu aqui no Brasil. Existiu ou existe, não é? Porque fica aquele pontinho de interrogação, não é mesmo? Acacor. Este é o nome, né? Neste local existiu uma civilização cujos seres eram chamados Muriu. Eles vieram de uma outra dimensão, há cerca de 10.000 anos antes de Cristo. Imaginem só o tempo, não é? Portanto, posteriores aos Uga Mungulala, que são outros seres, né? Trazendo consigo sua tecnologia inimaginável para os humanos que ainda nem existiam. Imaginem só, não é?
Que incrível civilização esta. Bem, a história está, né, fazendo as suas descobertas hoje, né? Eles vieram para este planeta trazer seus conhecimentos, pois perceberam que aqui tudo era bastante escasso na época, né? E que nesta dimensão havia a necessidade de ajuda. E para cá vieram, para permanecer num local chamado Ratanabá. Esse nome também é complicado, não é mesmo? Pois é, mas acontece que nós temos aí alguns mapas muito antigos que realmente demonstram que este lugar realmente existiu, né? Inclusive com esse nome, não é? Tem algumas ligações com outros lugares e tudo mais, mas é muito interessante. Esses mapas mostram nitidamente é, o nome, né? Ratanabá, é interessante. Os Muriel, que eram aqueles, né? Estavam há bilhões de anos-luz à frente dos humanos, já naquela época, hein? Imagina só, né? Milhões de anos-luz à frente dos humanos da época, imaginam só. Já possuíam internet, supercomputadores, dispositivos móveis, inteligência artificial, imagine, supercondutores, que já eram usados por eles há 450 milhões de anos. Gente do céu, que coisa mais incrível! Pois é. Olha, isso tudo que eu estou falando são coisas que a gente estuda, sabe? Não é assim, inventado, não. É muita pesquisa, existe aí pessoas, pesquisadores bastante importantes que estão em busca disso tudo, estão levantando essas informações. Então, é bom que, antes de fazerem críticas e tudo mais, que procurem saber um pouquinho mais a respeito, não é? Não interessa nomes e bababá, nada disso. O que interessa são as informações. O que interessa é a história, isso que importa para nós, não é mesmo? Eles criaram formas com hologramas realísticos para que conseguissem atravessar portais e voltar normalmente para a sua dimensão, quando quisessem. Imagina só o conhecimento de que eles dispõem, né? Porque naturalmente existem em algum lugar se eles atravessam portais, não é mesmo? Se não estão mais por aqui, em algum local eles estão. Imagina o conhecimento e o nosso atraso, infelizmente, não? Quanto temos que aprender ainda? Pois é. Então, atravessam portais e eles conseguiam voltar normalmente para a outra dimensão, a sua dimensão, de onde eles vieram, deixando Ratanabá povoado pelo que seriam seus irmãos digitais. Olha só que coisa interessante naquela época, uma coisa dessa, né? Uma realidade chamada metaverso. Os viajantes do tempo, eu digo, os humanos de hoje, alguns chegaram a conhecer Ratanabá. Como pode? Quem são essas pessoas que já têm essa possibilidade de conhecer Ratanabá? Interessante, né? Isso em suas viagens astrais. Porque não existe outra possibilidade por enquanto. Eles contam que, lá chegando, foram conduzidos por um xamã, cujo nome é Guaraci. Veja só que interessante. Isso tudo é contado, não é? Passaram por túneis, ainda hoje inexplorados, chamados o Peabiru. Hoje já descobriram, né, que existe esse caminho, mas esses aí que conseguiram chegar nesse local, eles percorreram
né, estes caminhos de Piabiru. Uma forma de luz emitida por um cristal fez o processo de irradiação, olha só, que envolvia os corpos sutis, quer dizer, uma luz bastante forte, né, emitida por um cristal. Imagine como o cristal, ele em várias civilizações, ele tem um efeito tão extraordinário, e ele tem uma importância muito extraordinária mesmo, né? Através desse preparo, estes humanos conseguiram adentrar em Akakor. Vejam só. E dizem que ninguém irá conseguir adentrar aquele local sem a ajuda do xamã Guaraci. E onde vão encontrar o Guaraci? Ai, 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 ai. Pois é. Para se chegar a Ratanabá, a cidade metafísica, terão de encontrar o local onde encontra-se um buraco no chão. Olha só a dica, hein? Que possui uma escada que leva ao fundo, onde paredes são revestidas de pedras. Neste local, que já é iluminado, olha só que interessante, com luz fosforescente não conhecida, à frente, não conhecida, né? À frente, um grande cristal. É muito interessante a questão do cristal, sempre presente, não é? Às vezes nós fazemos umas viagens aí e nos deparamos sempre, sempre, sempre com essa questão do grande cristal que emite aquela luz e tudo mais. Tratamentos são feitos, né? Nas câmeras, por exemplo, arturianas, né? Eles fazem uso do cristal. Imagine a importância que tem esta pedra, né? Que emite luzes em todas as direções. O grande cristal que eles viram emitia luzes para todas as direções. Estas luzes causavam uma espécie de torpor, causando um grande nevoeiro que, ao se dissipar, transformou-se numa visão nítida de uma incrível cidade, porém muito diferente das que conhecemos. Então, vejam, estas pessoas que conseguiram chegar a este local, nestas viagens incríveis, astrais e tudo mais, ou vai saber lá, se não foram levados. Hoje nós temos vários pontos de interrogação quanto a isso, não é? Vai saber de que maneira, não é? Existem abduções e abduções, né? Existiram formas de abduções, não é? E vai saber, né, se não chegaram mesmo, né? Porque se nós já conseguimos chegar até no fundo do mar, quando fomos levados, tudo pode acontecer. Então, vejam só, um cristal gigantesco emitia luzes para todos os lados, né, para todas as direções, né? Então, depois dessa grande luz emitida pelo cristal, chegou um nevoeiro bastante forte, e eles sentiram um torpor bastante grande no corpo, quer dizer, uma espécie de adormecimento, algo estranho, e que dali para diante, ao se dissipar esse nevoeiro, eles dão de frente com uma incrível cidade. Pois é, mas porém muito diferente das que conhecemos, uma visão tão fantástica, difícil de se acreditar que possa existir. A cidade possuía edificações cilíndricas e reluzentes, outras como cúpulas e estradas em espiral. Olha que interessante, né? Vejam só, cujo piso era brilhante, que chegava a assustar. Imagina só que tipo de cidade essa. Torres imensas de vidro em tons verdes esmeraldas, né? Vai saber se os vidros não eram a própria pedra, né? Esmeralda. E muitas pirâmides douradas, tudo indicavam serem de ouro puro. Imaginem só. Casulos voadores cruzavam todos os lugares. Pois é. Aí, então, né, Ratanabá
é muito mais futurista que a Cacor, e a tecnologia absolutamente impensável. Quer dizer, os seres de Akakor estiveram aqui, trouxeram seus conhecimentos, suas tecnologias e tudo o mais. E ficou Ratanabá. Ratanabá agregou tecnologias impressionantes, fora do normal, incríveis, e estão lá, né, cobertas pela mata, tudo indica, não é? Bem, há quem acredite, há quem não acredite. Aí fica o ponto de interrogação, não é? Mas acontece que hoje percebe-se que existe algo por lá, sim, não é? Então vamos lá, não é? Casulos voadores cruzavam todos os lugares. Ratanabá é muito mais futurista que a Cacor, e a tecnologia absolutamente impensável. Até mesmo um satélite de energia espacial, né, coletava energia do Sol. Imaginem só um negócio desse, né? Gente, isso daí é milhares e milhares de anos atrás, não foi ontem nem hoje, né? Sabe? Há milhares e milhares de anos atrás. Isso significa que quantas e quantas e quantas transformações aqui já aconteceram, não é? É preciso, sim, buscar esses conhecimentos, né? Que estão encobertos aqui no nosso planeta, é muito importante que se façam esses estudos, essas pesquisas, para que nós possamos, né, de vez, saber a nossa origem, né? Porque essas coisas vão contando uma história, vão escrevendo uma história, e nós estamos incluídos nela, né? Ratanabá foi fundada pela civilização Muriel, que se instalaram na Terra para mapeá-la e tomando por base a malha magnética da Terra. Olha só, hein? Piabiru, o caminho sagrado que teletransporta, pois é, cortando continentes sul-americanos com muitas ramificações. Incrível, hein, gente? Tanto terrestres como subterrâneas. Pois é, Piabiru é algo bastante importante. Se seguirem essa trilha, eu diria que alguma coisa pode acontecer, não é mesmo? O teletransporte foi desenvolvido pelos Muriel. Imagina, hoje nós lutamos com essa questão do teletransporte, né? Os pesquisadores, os cientistas aí fazem, dizem que já aconteceu até, né? O teletransporte, mas ainda não está tão divulgado, mas, né? Agora imagina, naquela época eles já faziam isso, né? Com tanta facilidade. Alguns filmes de ficção científica que nós assistimos, acontece o teletransporte com uma facilidade, não é? Oi, uma coisa assim, linda de se ver, e que nós achávamos que era impossível de ser verdade, que jamais poderia acontecer. E acontece que aqui no nosso planeta isso já aconteceu há milhares de anos atrás. Muito interessante, não é? O teletransporte foi desenvolvido pelos Muriel. E olha, lá existe também um centro de inteligência artificial, de acordo com os visitantes. Embarcando num casulo transparente, onde comportava 4 pessoas, em questão de segundos, chegaram ao local. Outro lugar, né, onde encontra-se lá o local da inteligência artificial. Gente, quem esteve lá conta que se deparou com pessoas diferentes de nós. Usavam roupas bem esquisitas. A pele era opaca, assim como as mãos. O corpo todo coberto por aquilo que parecia ser um macacão. Minha gente. Então, o que nós poderíamos dizer a respeito destas pessoas? Seriam robôs? Hein? Seriam os
seres híbridos, sei lá, né? Inteligência artificial. Então, nada humano, nada, absolutamente nada que podemos dizer que teria sido humano, de maneira alguma, não é? Então, vejam, perceberam que era tudo muito artificial, muito, muito artificial. Então, viram que eram uma espécie de robôs, né? No local, muitos símbolos enigmáticos, figuras geométricas e escritas desconhecidas. O que nós podemos dizer hoje dos corpus circles, né? Que aparecem por aí e que são extremamente enigmáticos, né? Com desenhos e simbologias e tudo mais que até agora, por mais que se tentem, né? Alguns dizem que já conseguiram decifrar e tal. Eu tenho lá as minhas dúvidas ainda quanto a isso, mas, enfim, como tudo está se modificando de tal maneira, e existem pessoas com uma mente bastante evoluída, existem sim, pessoas com uma mente bastante evoluída, eu não duvido que alguns desses já não tenham sido decifrados, não é? Que a própria NASA já esteja ciente, porque se eles mantêm com eles, não é? Que nem os Estados Unidos, que mantém corpos, já foi dito, não é? Corpos de seres alienígenas mortos ou vivos? Então, será que eles já não têm noção do que significam esses desenhos aí nos campos trigais e tudo mais? Claro que sim, não é? Os contratos que foram feitos foram tudo em troca de informações. Imagine se eles não sabem. Claro que sabem. Está tudo muito bem esclarecido, mas não para nós. Lógico, para nós ainda não. Mas, com certeza, eles sabem muito bem. Nós aqui quebramos a cabeça, os cientistas ainda, mas existem, sim, as informações de todo o trajeto do que vai acontecer, o que eles pretendem de nós, tudo isso está muito bem codificado, mas muito bem esclarecido, para eles lá, a NASA e os Estados Unidos, e a Rússia, imagina se não sabe, não é? O presidente de lá, né, doidão, ele sabe muito bem, né? Bem, então é isso. As comunicações que tiveram até com os Anunnakis e tudo mais, não é? Não há como fugir a uma regra. Existe, sim, informações, né? A divulgação de informações para estes estadistas, nós é que não sabemos, não é? Bem, então vamos lá. Lembrando que somos previdos, a verdade é que temos dentro de nós algo que nos impulsiona ao desconhecido. Bastante interessante, né? Bem, eu vou voltar aqui ao local, né? Perceberam que era tudo muito artificial, então viram que era uma espécie de robôs. No local, muitos símbolos enigmáticos, figuras geométricas e escritas desconhecidas. Pois é. Guaraci, o xamã, ia explicando tudo aos visitantes. Pois é. Há quem se diga até, imaginem só essa história, que tenha visto o Coronel Fawcett. Naquelas bandas de lá, e que foram até recebidos por ele. E imagine a idade desse homem nos dias de hoje, né? Se ele encontra-se naquele local, se é que ele realmente, não é? Porque existe sempre aquele ponto de interrogação. Loucura, realidade, ficção ou quê? Mas há quem diga que foi recebido por Fawcett. E que ele... Quantos anos esse homem? Deve ter acima de 150 anos. Meu Deus do céu. Então, é um local realmente
muitíssimo especial, né, gente? Muitíssimo especial. E se for encontrado realmente, né, que hoje as pesquisas estão fortíssimas em cima disso, né? Então, será algo surpreendente e uma riqueza infinita. Porém, eu diria o seguinte: os humanos não teriam tanta possibilidade assim de chegar chegando e tomando posse. Por quê? Porque é um lugar especial, né? Com pessoas especiais, com um sistema totalmente diferente. Aqueles que pensam que vão chegar e já vão retirando coisas de lá, podem tirar o cavalinho da chuva, não é? Bem, isto tudo é possível? É uma realidade a ser descoberta ou estamos ainda muito longe de podermos adentrar nesta outra dimensão? Porque, na verdade, para chegar no local realmente, você vai ter que atravessar um portal. E para atravessar esse portal tem que ter a possibilidade. Você não pode entrar assim, não. As pessoas terão que deixar entrar. Não é assim. Você não vai entrando assim, não vão permitir ou não. Esse é o tal do problema, não é? Então, não sabemos se é uma realidade, não, uma realidade eu até acredito que seja, viu, gente? Eu até nem fujo disso aqui, não, né? Porque tudo indica que no Amazonas existe algo, sim. Hoje está cheio de exploradores lá, né? O que não falta são exploradores de todas as maneiras, desde os mais poderosos, né? Lógico que, imagina, diante de uma notícia dessa, vocês acham que não tem lá os poderosos? Com certeza, né? Aqueles que têm muita grana. E aqueles que não, né? Que vão com aquele negocinho tentando achar alguma coisa. Todos estão fazendo tentativas de todas as maneiras, mas para entrar naquele local não é assim tão fácil, né? A verdade é que temos dentro de nós algo que nos impulsiona ao desconhecido, por intermédio de intuições, embora sejamos tão limitados. Somos muito limitados. Lembrando que somos providos de corpo e alma, ou seja, espírito e matéria. Porém, podemos nos utilizar para adentrar em outras dimensões. Isso daí, entre parênteses, né? Porque não é assim, né? Durante nossas saídas de corpo. Quando isso é permitido, nem todos têm essa permissão. Bem, o que acontece são intermédio de ondas, né? Que pode nos levar até mesmo no umbral, né? Que foi dito, né? Eles mesmos contaram que, além de conhecer o lado muito positivo de Ratanabá, eles conheceram o lado obscuro também, aquele lado oculto, né? Então, nós falamos umbral, de acordo com de acordo com os nossos pensamentos e comportamentos, nós podemos até adentrar neste local. Veja só que coisa. Ou então ir a Aruanda, local de paz e sabedoria. Então, esses são os conhecimentos que essas pessoas tiveram quando tiveram esse tipo de saída de corpo, ou viagem astral, ou até mesmo uma abdução. Porque eu até diria que é muito mais fácil ter sido abduzido, de alguma maneira, para ter uma visão tão incrível dessa, não é? Agora, chegar a Acacor ou Ratanabá não será tão fácil assim. Pois ali caminharam deuses, ali caminharam deuses. Embora tudo esteja encoberto pela mata amazônica, vai ser preciso encontrar Guaraci, o xamã, porque senão será uma viagem perdida. Pois é, mas antes de ir a Ratanabá, minha gente, é preciso fazer uma reforma íntima. Sem esta reforma íntima, meus queridos, nada acontece. O povo vai ficar
tirando pedras, retirando mato, retirando isso, aquilo, descobrindo uma coisa e outra, mas para se chegar a Ratanabá, vai ter que ter muita mudança espiritual, né? Uma mudança interna, não é qualquer pessoa que vai chegar nesse local, porque não vai ser permitido assim tão fácil. Quem acredita, né, nessas realidades, nessas consciências, sabe muito bem que nem tudo é permitido ao homem. Algumas pessoas tiveram essas visões que talvez até tenha sido para que pudesse informar que existe realmente, que é um local realmente especial, e que ali aconteceram coisas incríveis, não é? Então, não pensem que Ratanabá tem só o lado positivo, existe o outro lado também, né? Então, prestem bastante atenção nisso, e aqueles, né, eu diria um conselho, aqueles que estão aí fazendo essas explorações, só pensando no tremendo do ouro que ali existe, nos tesouros e tudo mais, que faça uma limpeza interna, não é? Mudem o foco. Para quê? Porque querem encontrar para quê? Qual a sua finalidade de encontrar aquilo lá? Não é verdade? Eu tirei algumas coisas, eu vou até tirar, vou levantar um pouquinho aqui, que eu coloquei os livros aqui um em cima do outro. Eu tirei algumas coisas de um livro que eu comprei, que eu achei sensacional. Eu até, se eu conseguisse, o autor deste livro, eu gostaria imensamente de fazer uma entrevista com ele, que ele fosse na minha live e tudo mais. Esse livro aqui, né? Tesouro de Acacor. Gente, é um livro incrível, tá? E aqui conta muito mais coisas e tudo mais. Ele aqui é uma mistura de ficção com realidade. Mas eu achei muito sensacional, porque a realidade, este aqui é o autor do livro, né? Este é o autor do livro. Eu amei este livro, né? Para quem gosta de coisas assim, esses tipos de histórias e tudo mais, eu aconselho, né? Tem alguns livros com relações a Ratanabá, Cacor, que são caríssimos, né? Isso aqui eu comprei lá no Mercado Livre, tá? Então, é isso. Então, um grande beijo para todos, até a próxima semana e vamos contando as histórias. Fiquem na paz.